Gênesis capítulo 13. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e terras. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Nos dias de Anrafel, rei de Siná, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Seboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos havia se sujeitado a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Quedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ão, os Emins em Javé Quiriataim, e os Oreus desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Mispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e também a dos amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar.
Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra si. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todos o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque, Quedorlaomer e os reis que o apoiavam, o rei de Sodoma, saiu para encontrá-lo no vale de Sabé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nenhum cordão, nenhuma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abrão. Somente o que esses jovens comeram e a parte de Ané, Escom e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte.